Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Hoje o nosso objetivo é falar sobre as plataformas da gestão do conhecimento da Neros e também sobre o case da editora do For, utilizando as nossas plataformas. Sejam bem-vindos. Não sei se alguns de vocês já assistiram a outras apresentações da gestão do conhecimento, falando sobre as nossas plataformas. Então, o nosso programa contém a seguinte sequência. A primeira parte a gente vai falar por alto sobre o que a gente tem hoje de plataforma para oferecer para os nossos clientes e como que a gente vem desenvolvendo o projeto da gestão do conhecimento na Neros. E no segundo momento a gente vai de fato conversar com a equipe da editora do For, que é cliente Neros, sobre como tem sido essa experiência de utilizar as nossas plataformas para poder otimizar a rotina do negócio de fato, ok? Primeiro a gente queria falar um pouquinho aí sobre como que a Neros optou pelo projeto da gestão do conhecimento, né? Na linha do tempo, esse investimento vem sendo feito já há mais ou menos 4 anos e exigiu, de fato, um amadurecimento do conceito da gestão do conhecimento dentro da Neros. Então, no primeiro momento, a gente tinha um conhecimento descentralizado e não estruturado, conhecimento técnico mesmo sobre o produto, e o nosso objetivo era garantir que tanto os funcionários como os nossos clientes conseguissem acessar esse conteúdo. Mas como, né? E qual que seria esse primeiro passo de fato? Então, o primeiro passo, em 2015, foi exatamente o mapeamento dos fluxos do conhecimento, um entendimento de quais documentações eram geradas na rotina da Neros, especialmente pela equipe de desenvolvimento e de suporte, e, no segundo momento, pela equipe de implantação durante a fase de projeto, e como que a gente conseguiria, né, identificar as fontes geradoras dessas informações que são essenciais à operação. Então, o nosso gatilho em 2014 da percepção do problema gerou esse primeiro passo sólido aí em 2015, tá? Em 2016, a gente contratou uma consultoria especializada para poder ajudar a gente a mapear a taxonomia, a indexação dos documentos, né? Além de também ajudar na escolha da ferramenta de gestão eletrônica de documentos. Ou seja, o primeiro passo da gestão do conhecimento na Neros tem a ver exatamente com a identificação desses documentos, os tipos de documentos que a gente utilizaria, qual o padrão de conteúdo que a gente gostaria de ter dentro da nossa base de conhecimento, tanto para apoiar a nossa operação junto aos clientes, como para poder apoiar o próprio cliente durante o seu uso do Neros, ok? E em 2017, quando a gestão do conhecimento tomou uma proporção maior dentro da estratégia da Neros, ocorreu a criação, a estruturação da área de gestão do conhecimento, né? Antigamente da EAC, por isso que está aí, porque a gente ainda era EAC, né? E o primeiro passo que a gente deu foi exatamente garantir o acesso à base de conhecimento, que antes ele ainda estava preso em silos, né? A equipe de desenvolvimento tinha uma quantidade de documentos que ficava sob seu poder, a equipe de suporte, a equipe de implantação, e assim foi. E o primeiro passo foi exatamente garantir que todo mundo tivesse acesso a essa base de conhecimento. Com isso, a gente criou o que a gente chama de Neros Mind, né? E foi o nosso primeiro a grande abertura, a transparência da informação que a gente buscava tanto, foi exatamente esse o primeiro passo. Quando a gente liberou ano passado, em setembro, se não me engane, o acesso ao Mind, tanto pelo campo de busca do portal do cliente, quanto a plataforma Full, a gente percebeu como essa informação podia, de fato, fazer diferença, especialmente para quem já operava o Neros há algum tempo e precisava tirar algum tipo de dúvida, né? Então, a autonomia que a gente proporcionou ao liberar o acesso ao Mind já fez uma grande diferença, especialmente cultural, de acesso às informações para todo mundo, tá? E aí a gente também veio esse ano, né, que aí a gente entra já com a visão de 2018, com a entrega do Neros EAD, né? E a partir de janeiro, a gente teve alguns clientes que ajudaram a gente no piloto a partir de outubro do ano passado, mas em janeiro, de fato, a gente oficializou o funcionamento do Neros EAD, com a divulgação, a distribuição de trilhas de conhecimento focadas na capacitação dos usuários Neros, para poder utilizar e garantir aí a reciclagem, o treinamento de novos funcionários, quanto à operação do RP. A parte da didática, a gente tem dado uma importância muito grande para isso, exatamente para garantir
a facilidade do aprendizado, que a gente atinja o público de fato que opera tanto na retaguarda como nas lojas, e a gente quer garantir que todo mundo tenha acesso à informação numa linguagem fácil, simples e que não deixe de passar a informação que tem que ser passada, né? Então, a gente está exatamente nesse segundo pilar aí da visão da gestão do conhecimento, que é um momento nosso de preparação para uma série de outras iniciativas que a Neros tem planejadas, exatamente para garantir que o cliente tenha cada vez mais acesso à informação e consiga utilizar cada vez melhor o sistema, tá? A gente tem aí prevista a certificação, algumas iniciativas de gamificação, inclusive a gamificação interna do atendimento, a gente já tem trabalhado com essa metodologia, e a ideia é que a gente cada vez mais propicie esse ambiente a colaborar, a gerar conhecimento, a compartilhar e a, inclusive, otimizar processos e funcionalidades da ferramenta, tá, do sistema. As duas próximas etapas aí, vocês vão ter notícias à medida que elas forem acontecendo, mas é bem nesse sentido, tá? De criar um ambiente de colaboração e troca de conhecimento, de especialização no segmento do varejo, de ganhar cada vez mais força nos nossos conteúdos relacionados ao segmento, ao negócio, de fato, e também a criação de um ciclo de inovação que seja mais maduro e baseado na própria aplicação do conhecimento na operação do sistema, né? Então, é o que a gente chama de conhecimento como serviço. Ele passa a ser a entrada, de fato, de todas as melhorias que a gente tem possibilidade de fazer, tanto no produto como no próprio processo de atendimento da Neros. E aí, só para alinhar todo mundo em relação aos pilares da gestão do conhecimento, esses são nossas três premissas, tá? A gente quer garantir a integração, então a gente quer que os conteúdos que a gente gere atinjam tanto os usuários Neros de clientes, como a equipe do suporte, como a equipe de implantação, como a equipe de desenvolvimento, ou seja, a gente tem pensado no todo, porque capacitar internamente também a equipe da Neros para melhor atender os clientes de fato, fundamental, né? Faz parte aí do ecossistema, né? De atendimento. A gente também quer garantir a acessibilidade, então, cada vez mais a gente vai desenvolver ferramentas e ambientes, e métodos, e processos que garantam que todo mundo possa acessar esse conteúdo, ou se capacitar, ou se informar, ou buscar algum tipo de ajuda de forma autônoma, sem limitação geográfica, e que seja flexível, adaptável à rotina do usuário, ou seja, de acordo com a disponibilidade de cada um para poder consumir essa informação, tá? E a questão da didática é exatamente focada no perfil funcional, ou seja, o nosso objetivo não é simplesmente mostrar como o sistema funciona, mas também como é a lógica de processos dentro do sistema, né? Então, a gente espera que cada vez mais as trilhas de aprendizagem cheguem no nível de detalhe que atenda aos subsegmentos que a Neros hoje atende através do Neros, né? Então, é importante a gente amadurecer de fato esse conhecimento da regra de negócio para também transmitir a melhor informação possível sobre o sistema. E aí, só para quem não conhece ainda, né, as premissas do Neros Mind, a ideia é exatamente garantir autonomia para a operação do sistema, ou seja, é uma base de conhecimento técnico, né, com um campo de busca, estilo Google mesmo, bem simples, em que vocês inserem aí os termos, né, do processo, ou a funcionalidade que vocês querem conhecer sobre o sistema, ou algum tipo de documento, por exemplo, eu quero um manual de operação sobre o pedido de compra, enfim, né, então, hoje é exatamente a nossa base, que cada vez mais vem recebendo novos documentos, novos conteúdos, para que na hora da operação, você que já utiliza o sistema, tenha acesso a esse ambiente para poder localizar algum tipo de conteúdo, de conhecimento, de forma mais autônoma, ou seja, você não precisa ficar dependente o tempo inteiro da disponibilidade do suporte ou de ligar, né, de ficar em contato com alguém da própria Neros, para poder buscar a informação que você precisa. E aí, a gente também tem aqui, né, um exemplo de telinha exatamente com os resultados aí dessa ferramenta, né, do que você utiliza de busca e como você utiliza a ferramenta. Então, você primeiro insere no campo de busca ali em cima qual é o termo que você está procurando, qual é o processo, e em seguida ele lista para você todos os tipos de documentos que estão relacionados àquele termo, tá? Existe uma ordem de relevância. O primeiro critério é exatamente se aquele termo aparece no nome do documento, do arquivo, e depois ele considera também a descrição desse conteúdo aí embaixo, tá? Então,
simplesmente, bem a cara assim, do próprio Google, exatamente para poder facilitar essa interface. E aí só tem um parênteses, tá, pessoal? Essa telinha que vocês estão vendo aí é exatamente o acesso do portal do cliente. E normalmente o acesso do portal do cliente ele é restrito ao administrador Neros na empresa. Então é por isso que a gente também tem a versão full do sistema, né, que tem a plataforma completa, sem o vínculo com o login do portal do cliente, para que todo mundo que é usuário Neros, de fato, possa acessar esse ambiente de forma segura e sem comprometer nenhuma informação privada da própria empresa, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, porque faz uma diferença enorme e garante a confidencialidade dos dados aí, né, para quem aí é dono da empresa que tem essa preocupação, ok? Bom, e o Neros EAD, né, a gente queria garantir a capacitação ao alcance de todos os nossos clientes. A gente tem clientes espalhados pelo país inteiro, e a nossa ideia é exatamente que essa capacitação não ficasse restrita à presença de algum representante Neros na localidade ou na demanda que você tem ou na data que você precisa, né? Então, eu contratei um novo funcionário, eu preciso que ele tenha uma visão geral do sistema. O EAD vem para tratar essa demanda, essa capacitação que antes ficava muito na mão do próprio administrador Neros da empresa ou da contratação de uma assessoria com a Neros, etc. Então, o nosso objetivo com essa disponibilização das trilhas de conhecimento é exatamente fazer com que a capacitação chegue mais fácil, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de acordo com o seu planejamento, para poder executar a capacitação, tá? E aí a ferramenta, além das trilhas, ela tem algumas ferramentas de avaliação desse treinamento, ou seja, tanto a pesquisa de satisfação como o exercício em cada módulo, são questões de múltipla escolha, normalmente, tá, no modelo que a gente tem hoje. Temos a possibilidade ainda de realizar o que a gente chama de certificação, que é como se fosse uma validação do conhecimento por etapa, por ciclo, e isso também já tem sido feito em algumas empresas, especialmente nos projetos novos na Neros, os clientes têm passado por esse momento dessa validação do conhecimento, e além disso a gente também consegue mostrar a evolução e quem já concluiu ou não aqueles treinamentos, tá? A partir dos relatórios que a gente consegue gerar pelo sistema e encaminhar para os clientes, tá? Então, hoje a plataforma em si, ela tem uma facilidade de uso enorme, ela é super intuitiva, é fácil de se localizar dos treinamentos que você está matriculado ou não, e o conteúdo padrão que está disponível hoje, ele é 100% gratuito para todos os nossos clientes, então aproveitem, usufruam dessa melhoria que a Neros está incentivando, né, está proporcionando para vocês, porque de fato tem feito uma diferença considerável. Ok? Bom, e aí para poder fechar sobre a área em si da gestão do conhecimento, o que a gente queria dar para vocês aí era um spoilerzinho aí sobre as próximas etapas que a gente tem na gestão do conhecimento, tá? O que a gente quer trabalhar agora nas próximas ondas? Conteúdo específico, então a gente tem gerado alguns treinamentos personalizados, especialmente adaptados a subsegmentos e processos dos clientes, tá? Isso tem sido uma demanda que a gente tem percebido, ok? A parte de gamificação e certificação, a gente está estruturando aí a criação do processo de capacitação de um profissional Neros reconhecido no mercado, tá? E aí é bom tanto para a empresa como para a própria pessoa que se capacita, que ela passa a ser reconhecida por esse conhecimento. E, além disso, a integração da gestão do conhecimento com o sistema Neros, tá? Quando o Neros Web chegar, e aí eu não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso, quando o Neros Web chegar, a nossa ideia é que ele esteja totalmente integrado às nossas plataformas de conhecimento para poder facilitar, de fato, a ajuda no momento da operação do sistema, tá? Então, a gente tem aí um passo, um caminho longo, ainda em 2018 e também em 2019, para poder alcançar todas essas nossas metas, tá? Bom, sobre as plataformas, quem precisar de acesso, vocês entrando no site novo da Neros, tem uma abinha lá em cima à direita, que se chama Conhecimento, vocês podem entrar lá, e lá tem 3 formulários. Tem o cadastro do Novidade Neros, que é para vocês receberem informação técnica sobre o que a gente está liberando no sistema, ou o que a gente está liberando de documentação nova sobre o sistema. A segunda aba é exatamente o acesso à versão full do Neros Mind, ou seja, independente do acesso no portal do cliente, para que todos os usuários Neros possam acessar. E a terceira aba é a matrícula, né, a solicitação de matrícula de algum funcionário, nos treinamentos que a gente já tem disponíveis hoje dos processos padrão do sistema, tá?
E lá, toda vez que a gente liberar um conteúdo novo, um treinamento novo, a gente vai avisar pelo Novidade Neros. Lá dentro desse formulário você vai ver aí o conteúdo novo que foi liberado. Ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho com o pessoal da Dufo, tá? E aí eu vou apresentar para vocês quem são essas pessoas. Vocês vão aí enxergar nesse momento só a Sandra e o Fabiano, tá? Para a gente poder virar a tela aqui, mas vocês vão ouvir aí as perguntas que eu vou fazer para eles e as respostas que eles vão me dar, ok? Só um minutinho. Vamos lá. Oi, Sandra. Oi, bom dia. Algumas perguntas aqui. Vocês utilizam o Neros desde julho de 2015, certo? Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre o que é o negócio da Editora Dufo, para o pessoal entender qual que é o segmento de vocês. Bom, a Editora Dufo é uma editora que trabalha, né, com livros espíritas, né, que busca ajudar as pessoas, né, na parte espírita. Então, a gente só trabalha com esse segmento. Segmento espírita. Uma loja? Nós temos uma loja só. Nós temos várias representações no país inteiro. Legal. Conta também um pouquinho sobre como que foi a perda de conhecimento desde a época do projeto de implantação até o momento do final do ano passado para vocês, que foi um momento crítico, de fato, do uso do sistema. Explica um pouquinho para o pessoal o cenário, qual que era a sua dor, o que você e Fabiana sentiam de dificuldade em relação ao Neros. Sim. Na verdade é o seguinte, no momento da implantação eu não estava na empresa, né? Mas quando eu cheguei, eu peguei um cenário meio assim, assustador com relação ao sistema. Por quê? As pessoas saíram por causa do cenário do Brasil hoje, e outros N motivos, aí que foi trocado, foi feito um escopo, foi feita uma implantação, né? Só que quando a gente chegou, o tempo de aprendizado nosso primeiro foi curto. Né? A gente veio meio que apagar a fogueira, embora a gente é profissional especializado, trabalhando anos com o sistema integrado, a gente não conhecia o Neros, e cada sistema tem a sua particularidade. Né? E aí a gente não conseguia entender o sistema, porque a gente só foi passado o trivial. E aí, quando foi falado com a gente, e as nossas dúvidas, eu ligo para o suporte. Então a gente já ficou naquela dependência do suporte. Então a gente sempre ligava para o suporte, sempre ligando para o suporte, e foi mais ou menos esse cenário que a gente pegou. Tá bom. Então não houve oportunidade do time antigo repassar o conhecimento para vocês também, não? Não. Né? E aí uma outra dúvida. Como que os novatos, né, vocês no caso, conseguiam informação sobre um processo completo, além de dúvida da rotina, por exemplo? Você chegava a ligar para o suporte para poder pedir para alguém te ensinar como era feito, por exemplo, sei lá, um pedido de compra. Chegava a ter essa situação? Sim, apesar de que a gente tinha manuais, né? Os outros usuários nos deixaram manuais, mas a gente nunca conseguia terminar o processo. A gente começava, e aí se a gente tinha alguma dúvida, a gente ligava, a gente perguntava todo tipo de pergunta que você pode imaginar. A gente não tinha como explorar o sistema, a gente não conseguia explorar o sistema. Entendi. Quando a Sandra fala isso sobre a demanda do suporte deles, eu queria só que vocês percebessem esse gráfico, foi o que eu comentei com você, tá, Sandra? Sim. De como que a gente teve um aumento considerável no consumo de suporte desse cliente no final do ano passado, exatamente em função desse cenário que a Sandra relatou, de desconhecimento de fato de como o sistema funcionava. E aí, ao longo dessa nossa entrevista, a gente vai mostrar exatamente por que depois desse pico já começou a cair e como que a gente conseguiu chegar nessa redução do suporte de forma tão brusca, né? Porque foi isso, teve um momento muito estressante e depois teve um momento que, de fato, vocês começaram a se sentir mais confortáveis, né? Então, acho que isso é legal. E aí eu queria entender o seguinte, como que era a relação de vocês com o atendimento de suporte? Você se sentiu dependente dessa ajuda o tempo inteiro? Era difícil de ter que ficar o tempo inteiro ligando e acionando o suporte para poder ter esse tipo de ajuda? Era bem complicado. No início, assim, era tudo calmo, a gente ligava, a gente costuma dizer que a gente ficou até amigo, o pessoal do suporte, né? Eu já conhecia todos os analistas. E aí a coisa vai ficando estressante. Por quê? Porque tinha muita perda de tempo no trabalho. Entendeu? A gente passava horas com o pessoal do suporte, entendeu? E aí assim que terminava aquele problema, já surgia outro. Então o nosso serviço não andava. Perdia muito tempo. A perda de tempo foi uma coisa assim, mais gritante. E a gente já estava ficando realmente já desgastado daquela situação. E como vocês tomaram conhecimento das plataformas de conhecimento do Nerosmind e do Neros EAD?
Bom, a gente começou a falar com a Joyce, né, que é a gestora do nosso contrato, e com você, e aí foi ofertado esse treinamento para a gente. A gente veio até a EAC né, mostrou para a gente, que antes era EAC, agora é Meras, que tinha essa possibilidade, porque na verdade a relação estava tão estressante que foi pensado até na alteração do sistema. A gente falou, problema com o sistema, vamos mudar o sistema, mas aí a gente falou, não, calma, vamos ver o que está acontecendo, porque teve a troca da equipe, enfim. E aí nós viemos até a EAC e foi apresentado esse curso para a gente achou bem interessante e resolvemos apostar, para ver no que dá. Legal. Aqui também, até para vocês poderem ver, esses são os dados de acesso de vocês lá na DUFO em relação ao consumo dos EADs, né? Em fevereiro a gente fez a primeira onda, que a gente liberou para você e para o Fabiano o acesso aos EADs, e vocês Sim. foram os primeiros, né, a utilizar, para ver, inclusive, se vocês iam apostar nessa ideia. E aí depois, quando foi abril, a gente liberou para todo mundo consumir esses conteúdos. Então, é importante até mostrar que a gente também fez isso para garantir o conforto de vocês. Primeiro testem, sintam-se seguros em relação a isso, para depois a gente ir para uma segunda onda e os próximos usuários entrarem também no mesmo eixo. Por quê? Porque se eu não consigo vender para vocês essa ideia, vocês também não conseguem vender dentro da empresa. Né? Então, isso é importante. E aí eu queria também que vocês me falassem sobre como que foi utilizar essas plataformas. Se foi fácil, como que era na rotina, por exemplo. Eu estava lá trabalhando, fazendo um processo específico, ao invés de eu ligar para o suporte, eu buscava informação lá dentro do Mind, enfim. Como que isso ajudou vocês na rotina? Tanto o EAD quanto o próprio Mind, tá? A gente achou a plataforma bem didática, a primeira coisa, né? Porque se fosse uma plataforma difícil, já ia complicar. A gente disponibilizou o tempo da gente para isso, no caso a gente tirou uma hora todo dia para fazer isso, mesmo não tendo dificuldades ainda, né? Não ainda testando. E aí depois, no dia a dia, e até hoje é assim, quando a gente tem uma dificuldade, a gente vai primeiro lá na plataforma, e se a gente não encontra, aí a gente aciona o analista. O analista quer falar, cadê vocês? Vocês sumiram. Então deu realmente essa queda, então a gente fez nesse tempo. Legal. Aqui, né, isso aqui a gente tem... A gente fica muito feliz de perceber que isso gerou, de fato, essa confiança e que melhorou o atendimento de vocês e te deu segurança, deu para vocês a segurança de utilizar o sistema, né? Então, isso é bem legal para a gente. Fala também sobre como que você percebe a mudança do cenário da DUFO em relação ao uso do Neros. Antes existia uma equipe que participou do projeto, essa equipe não faz mais parte do quadro de funcionários. Entrou uma equipe nova que precisava conhecer esse sistema, tinha conhecimento de outros sistemas de mercado, então precisou conhecer, e chegou até esse momento que você falou, talvez a gente tenha que trocar de sistema. Qual que é a percepção do Neros agora? Como que vocês percebem o Neros agora? A gente percebe que a gente tinha ferramenta e não sabia utilizar. E que antes o que a gente via é que, tipo assim, o Neros não servia para o DUFO. Agora não, agora a percepção é o contrário, é a inversa, né? A gente já utiliza a ferramenta, a gente tenta ideias para dar já sobre o Neros e está sendo fantástica essa experiência, está sendo muito boa. Está tendo resultado realmente e ele tem aquilo que a gente precisa. Entendeu? Então, a percepção é essa. E quando a gente falou para vocês, lá naquela reunião que a gente fez até com a Joyce, que era uma ferramenta de treinamento com acesso ilimitado, que era gratuito e que era acesso remoto, que vocês iam ter conseguido independência de fazer isso, como é que foi isso? Do tipo, é pegadinha, tem alguém me filmando, né? A gente achou oba, né? Primeiro, assim, a gente ficou feliz de ter essa ferramenta, né? E agora não temos desculpa para não usar a ferramenta, inclusive os outros profissionais que trabalham com a gente. E a gente ficou feliz de saber que a gente tem a oportunidade, né, de estar sempre conhecendo. Enfim, foi muito bem recebido para o final. Legal. Feliz, achando que era pegadinha mesmo. E me conta uma coisa, quais são as dificuldades que vocês têm encontrado de executar esses treinamentos hoje? Até de perfil de funcionário que ainda não tem uma adesão muito grande ao EAD, o que vocês têm percebido hoje? Conta para vocês a experiência também daquele ponto que está pegando hoje. O que vocês estão lutando contra para fazer todo mundo utilizar? Na verdade, é o tempo. Eu acho que o tempo é o maior inimigo nosso, né? Todo mundo, quando você fala que tem uma plataforma, que você tem agora um treinamento, a pessoa já fala, mas eu não tenho tempo. E aí a gente, como eu e o Fabiano já fizemos esse curso, a gente está tentando mostrar para eles que o tempo tem que ser nosso aliado, né? E que se a gente parar uma horinha lá do nosso tempo e fizer, o ganho vai ser imensamente maior. Então a gente está lutando ainda contra essa do tempo, porque tem uns cursos lá que realmente ele
é bem grande, bem pesado, né? E os testes, a gente fica até tentando burlar os testes, mas não dá consegue, muito, não, tá legal. 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 Assim, eu até separei aqui algumas práticas que eu acho que é importante para o pessoal saber, que a gente foi percebendo ao longo de casos como o da Duflo e de outros clientes também, que, por exemplo, em relação ao tempo, é legal que todo mundo se organize para realizar pela manhã logo cedo, porque aí a operação, a rotina não te toma esse tempo. Então, se organiza para a primeira meia hora do dia fazer lá uns 4, 3 módulos. Exatamente. E aí você consegue distribuir melhor em relação às atividades dos outros dias, né? Outra coisa é separar pequenos intervalos de tempo para realizar diariamente. Se você deixa para fazer tudo num dia só, antes daquele prazo da validade do curso, né, expirar, aí você fica todo atordoado, porque você também não consegue executar. Fica maçante, né? Isso, não consegue executar toda a rotina do trabalho. Outra coisa também é sempre fazer o curso, como você já tem o Neros implantado, é fazer aquele módulozinho e depois tentar praticar no sistema. Ir lá e cutucar o Neros, né? E ficar, deixa eu ver onde é que está esse botão aqui. É verdade, eu consigo fazer. E talvez até ir ouvindo o vídeo enquanto você executa aquele processo, exatamente para praticar. Porque adulto aprende fazendo. Então, é importante vocês praticarem, né? Como você já tem o Neros implantado, é o cenário ideal, é o melhor. Treino, né? Exato, é o melhor dos casos, né? Outra coisa é definir uma meta deste prazo limite para essa capacitação. Porque adultos também enrolam, não é só adolescente, né? Na escola não, né? Acho que enrola mais. Isso, exato. Então é importante também falar assim, olha, o seu prazo limite para o treinamento é dia tal, exatamente para que as pessoas se planejem, se organizem para fazer o treinamento naquela data, né? E outra coisa é que quem toma esse projeto para si, no caso foi você e Fabiano, que vocês também sigam monitorando a execução dos treinamentos, para poder gerar aquela cobrança. Para ninguém achar que simplesmente entregou aquilo que a gente não está olhando. Porque, na verdade, a gente quer ver mesmo o resultado, né, disso. Então, a gente também fica feliz, né, Fabiana, em ter esse resultado positivo, porque o que a gente espera é o resultado positivo. Isso. E outra coisa também que a gente percebe que é muito importante é a própria liderança estar consciente do impacto positivo, que é o que você acabou de falar. Com certeza. Né? Então, vocês têm que vender essa ideia para que seus funcionários também adotem essas ferramentas. Então, quando vem de cima para baixo, vem com força, vem com poder, vem com entendimento. Então, por exemplo, eu não estou deixando de trabalhar para fazer treinamento, muito pelo contrário, eu estou treinando para fazer melhor o meu trabalho. Vai agregar, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, tá? E aí eu queria que vocês também falassem de como vocês se sentem em relação a essa renovação na parceria em função dessa melhoria do atendimento, da informação e até de entendimento do próprio Neros, tá? Assim, é uma coisa meio que sentimental mesmo. Assim, tá? Primeiro aliviado, né? Porque a gente estava muito assustado assim, com o que a gente pegou e viu. E depois assim, a gente começa a ficar bem mais parceiro, né? A gente começa a defender realmente aquilo que a gente acredita que é a ferramenta, né? Então, para mim, só somou. Legal. Eu fiquei bem feliz. Legal. E aquele retrabalho que você tinha antes, lá o tempo inteiro, você ficar ligando para o suporte, esperar e etc. Diminuiu 80%. E a gente ainda tem, porque é aquilo que eu falei, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai explorar, mais a gente vai querer que o Nero faça mais e mais e mais. Então, assim, a gente fica mais, como é que eu vou te falar, exigente, na verdade. Mas o retrabalho acabou. Agora a gente tem mais tempo para fazer mais coisas, pensar mais, enfim. Ótimo. Bom, ótimo. Obrigada, Sandra. E agora, Fabiana, você achou que ia escapar? Você não vai escapar. Só vai ficar mais difícil um pouquinho de passar o microfone, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Fabiano, me conta como que você encontrava as informações para te ajudar na operação do sistema antes das plataformas? Como é que era a sua vida na operação lá? Como é que você executava o seu trabalho com o Neros? Minha vida era a vida escura, né? Para começar, a gente tinha alguns relatórios, alguns procedimentos que foram deixados para a equipe anterior, né, pela gestão anterior, que a gente não sabia se aquela informação estava correta ou se era um sistema que não estava adequado para atender as operações da Duflo. Então, a gente ali gerava um gargalo nas operações, não sabia o que fazer, a não ser recorrer para o suporte. Então, assim, a gente ficou completamente dependente do suporte, devido a essas condições que a gente recebeu, vamos dizer assim, a bagagem do Neros e a bagagem da própria Duflo, né? Como é que você foi capacitado?
Como é que eles te capacitaram quando você entrou? Tá. Quando eu entrei, eu tive, além desses formulários, teve a Sandra, que entrou um pouco de mim, ela pegou o básico da coisa que me passou também, né? Uhum. E aí, com a nossa experiência, a gente começou a correr atrás. Opa, tem alguma coisa errada nisso, né? Foi aonde a gente chegou ao ponto de pensar em retardar o processo, né, com a ANEELS. E foi acho que começou esse projeto seu, né, que nos ofereceu essa chave que abriu a porta que a gente estava precisando. Com certeza, com certeza. Bom, e aí eu queria que, na verdade, você me falasse um pouco, comparasse o treinamento presencial que você teve, não é culpa da Sandra, mas e comparasse isso com o treinamento EAD que você está tendo agora. O que foi pior, o que foi melhor num e no outro? O que você tem percebido, assim, que te ajudou e que foi limitação de um dos dois modelos e que você hoje acha que foi superado, que você hoje entende que o EAD também pode te ajudar? Com o treinamento que eu tive passando, a gente ficou limitado à questão de conhecimento, né? Porque chegava a um ponto que a gente não conseguia ir além daquilo, tanto eu quanto ela. Tá? Então, com o EAC Mind, né, a gente ficou mais, vamos dizer assim, mais solto para poder ir mais a fundo dentro dos processos. Né? E a gente conseguia procurar as informações ali, e no último caso não conseguisse, indo para o suporte. Né? Então, nesse período, a gente começou a perceber que a falta do conhecimento com relação aos softwares, né, estava Prejudicando o trabalho. nos prejudicando muito. Então, a partir de quando startou esse projeto, a gente começou a andar com força. Legal, legal, legal. Né? Deixa eu mostrar a informação. E aí, até complementando o que o Fabiano falou, quando a gente fala de usabilidade do EAD, existe né, sobre o quanto o EAD de fato consegue ajudar na capacitação ou não, sobre toda uma questão de cultura, de gostar de ter alguém dando um treinamento presencial, né? E aqui a gente trouxe exatamente algumas vantagens e dois pontos que de fato são críticos nesse processo, né? No caso, o EAD tem uma grande vantagem que é a acessibilidade, ou seja, zero limitação geográfica e de tempo. Vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, de onde vocês quiserem, desde que vocês tenham o login, acesso e a matrícula realizada, né? O custo é baixo, no caso desse nosso modelo, é zero, né, com a oferta do curso padrão, então para o cliente é excelente. Se vocês tivessem, por exemplo, que contratar um treinamento presencial para a parte básica, vocês teriam já um custo nesse processo, né, então é super legal. O que a gente falou da disponibilidade de 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, em qualquer horário vocês podem executar esse processo, né? A padronização de conteúdo tem muito a ver com o que você falou, você e a Sandra entraram num cenário em que vocês dois aprenderam aos trancos e barrancos, e quando a gente pega o conteúdo dentro do módulo padrão do EAD, isso é um conteúdo que sai já padronizado de acordo com o que a Neros entende como conhecimento necessário. Então, é bom para vocês no sentido de garantir que não tem telefone sem fio. Não tem aquele repasse, passa de um, passa para outro, e a informação fica picada no meio do caminho, né? A qualidade da didática, a gente pensa exatamente na lógica de processo, então a gente distribui as trilhas de aprendizado considerando essa lógica de operação, que ajuda vocês a entender como que o processo também está encadeado, né? Inclusive complementando com as documentações do Mind, que foi o que você falou, né? Vocês respeitam o próprio tempo, vocês sabem que horas vocês têm disponibilidade para fazer ou não, né? Fechamento de mês é uma loucura para todo mundo, então ninguém faz treinamento de fechamento de mês. E isso não impacta na agenda de vocês nem da própria Neros, né? Disseminação de novidades do sistema, então agora vocês ficam mais por dentro do que a gente está liberando de conteúdo novo, de melhoria. Muitas vezes vocês até lembram assim, olha, graças a uma data comemorativa que a gente tem, fala assim, olha mesmo, podia estar usando aqui, sei lá, o cartão presente, que é uma funcionalidade do sistema, então a gente também consegue fazer esse tipo de ação. A gente também consegue atender a capacitação em cenários diferentes, desde reciclagem, de quem precisava desse conhecimento, até uma contratação de um novo funcionário. Quando entrar alguém no quadro novo de vocês, a primeira coisa que ele vai passar, não, vem cá, faz a trilha toda do EAD, depois a gente conversa. Né? Então já ajuda vocês também, vocês não têm que dedicar uma pessoa de vocês o tempo inteiro para ficar capacitando essa pessoa. Isso aí já foi até estabelecido já na nossa empresa, que agora, quando ele entrar, a primeira coisa que ele vai fazer é uma semana de treinamento para não sofrer o que a gente sofreu. Isso aí, isso aí.
apoio até o RH, não sei se no caso de vocês, se você tem um RH específico, tem uma pessoa, legal. Eu acho que os RHs dos clientes Neros têm que entender o quanto que isso é uma ferramenta que pode ajudar na capacitação das pessoas que eles estão contratando, né? A possibilidade de praticar enquanto se ouve foi o exemplo que eu dei. Vocês podem colocar o vídeo para tocar, pode ouvir qualquer instrução que a pessoa está fazendo e ir praticando no sistema, já que vocês já têm ele implantado, né? A redução do impacto do turnover, troquei todo mundo e agora não sei nem para onde eu começo, né? Que é o clássico cenário aqui da Dufour. E aí os dois pontos críticos, que é exatamente o quanto que a gente ainda tem que batalhar para o EAD se consolidar, que é a mudança para a cultura do conhecimento, ou seja, eu preciso que vocês entendam que a gente não pode mais esperar que o conhecimento caia no nosso colo, a gente tem que buscar e ter autonomia para fazer isso, né? E a resistência da equipe quanto ao modelo online, né? É muito mais legal presencial, pode até ser, mas a gente não tem tempo mais para fazer sempre presencial, a gente não vai ter gente para fazer sempre no presencial, né? Então acho que esses são pontos importantes. E aí aqui eu trouxe de novo mais um gráfico aqui, só para mostrar para vocês a quantidade dos acessos de vocês no Mind através do portal do cliente, tá? Então, olha só, o tanto que vocês... assustador. O tanto que vocês tiveram que correr atrás, sozinhos lá, para poder buscar essa informação e como isso já caiu hoje consideravelmente. A gente costumava dizer que a gente já estava virando analista do NERD, tanto que a gente ligava, né? A gente estava quase que aprendendo mesmo. Isso aí, exatamente. E aí a gente também trouxe, né? Aqui são 3 gráficos, na verdade. Esse primeiro são os 5 documentos que vocês mais acessaram. São os 5 documentos que vocês mais acessam, que refletem exatamente aí a operação de vocês, né? O outro momento ali são os usuários que mais acessaram, né? A gente tem ali a Verônica, se não me engano o nome dela, não é? A Verônica super acessa, super consulta. Olha lá, o primeiro documento é a descrição de processo de quitação de cartões. Depois a gente tem aí o manual de operação do PDV, para poder falar de limite de crédito. Enfim, são os documentos que vocês mais consultaram. A gente vê isso acontecer, então a gente monitora de fato. E mais uma vez aí o gráfico do consumo de suporte, como que a gente conseguiu de fato reduzir essa dependência de vocês aí de ficar o tempo inteiro no telefone pedindo para ser capacitado, né? Que é isso que acontecia. Bom, e aí o que a gente tem aqui é exatamente agora uma outra pergunta, para o Fabiano ainda. Fala pra gente, Fabiana, assim, foi fácil de usar o Mind, o EAD, foi fácil de localizar as informações, as questões de provas lá dos exercícios em cada treinamento ajudavam vocês a consolidar, enfim, fala pra gente um pouco sobre o tipo de conteúdo, a linguagem do treinamento, dos documentos, é fácil de entender? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. A linguagem do Mind, ela é um pouco técnica, tá? Sim. O usuário 100%. Tem que ter, né, uma noção de RP, senão ele não consegue. Mas, por outro lado, vem ali para suprir isso o EAD, que é um vídeo bem didático, bem um ABC, assim, que eu acho que serve para qualquer usuário, facilita, ele cobre essa brecha ali que o Mind dá, o EAD vem para cobrir. Né? Então, eu acho que quando juntou os dois, ficou nota 10. E fala pra gente sobre as questões de prova, assim, nos módulos. Bem, eu fui muito bem nas provas, né? Recebi até propina de cola, que eu queria colar. Mas, assim, brincadeira. Mas, assim, eu acho que tá válido as provinhas, né? Para ver se realmente a pessoa entendeu o conteúdo. Dá para praticar. Então, assim, muito bom mesmo. Legal, legal. Fala pra gente sobre esse processo de entender como que vocês acessariam, se foi fácil, depois daquele dia que a gente fez a reunião aqui, se ficou claro para vocês qual que era a regra do jogo. Se isso foi, pode até a Sandra também ajudar nessa resposta. Para a gente foi bem simples, é uma plataforma bem simples de ser usada, não tem mistério nenhum, né? Porque coisa que dia a dia você está acessando plataformas bem parecidas, né? Então, assim, não tive dificuldade nenhuma, foi fácil, tranquilo, foi muito bom. Legal. Você utiliza hoje mais o campo de busca do portal do cliente ou o campo de busca do Mindful? A gente utiliza pelo portal do cliente, até mesmo porque a ação está mais à frente dessa otimização Neros do for. Então, ali, se tiver alguma dúvida, dali mesmo a gente já bem rápido corre atrás de um outro caminho, alguma coisa desse tipo. Legal. E os outros usuários que fizeram o treinamento, eles utilizam o Neros Full?
Utilizo. Durante lá, ok. Me fala também um pouco sobre o quanto foi difícil para você, na sua rotina, executar ou não os EADs. Fala agora da sua experiência com os EADs. Como é que você se organizou? Tá. Eu comecei a fazer uma relação do que eu tinha de gargalo, primeiro, né? Para buscar dentro do Neros Mind e do Neros EAD. Depois que eu fiz essa relação e comecei a buscar lá, consegui dar um desfecho nesse gargalo. E desenvolver, junto passando, tem situações que não é questão de conhecimento, nem falta de informação lá mais. É uma coisa que precisa ser desenvolvida, uma melhoria dentro do processo. Então, assim, mas foi bem tranquilo. A gente conseguiu um tempo de resposta muito melhor do que a gente tinha, que a gente começava a operação parada. Enquanto o suporte não resolvesse para a gente, ou até mesmo executasse para a gente não saía do lugar. Então, esse tempo de resposta do gargalo até que se a gente resolvesse a operação, colocasse ela para andar, melhorou muito, mas muito mesmo. Legal. Deixa eu só comentar uma coisa. Aqui, gente, eu coloquei para você só um comparativo aí da versão full, porque isso que o Fabiano falou é muito importante a gente ressaltar. Para eles, utilizar o campo do portal do cliente é fácil, porque vocês têm acesso ao portal do cliente, mas nem todo usuário Neros tem acesso ao portal do cliente. Então, é por isso que a gente sempre recomenda a utilizar o Mind Full, lá, que é a versão da plataforma só do Mind, depois desse período de capacitação, exatamente para que todos os usuários também tenham acesso à mesma base de conhecimento, né? E assim, é o que a gente falou, é como se fosse uma barra de ferramentas de busca lá do Google mesmo, a gente não reinventou a roda hora nenhuma, né? O acesso está desvinculado do portal do cliente, então a gente garante a segurança de vocês. A gente libera o acesso para todos os usuários da empresa que tiverem acesso ao Neros, ou seja, não existe limitação de número de pessoas na plataforma, então a gente não distingue, por exemplo, a do FOS só tem direito a 5 usuários no Mind, não existe essa limitação, né? A navegação também está disponível por estrutura de documentação, então você também pode ir por pastas. Eu quero ver todos os manuais de operação, ao invés de fazer a busca, você também pode fazer essa navegação por pastas, então é bem legal. Tem outros critérios também de relevância lá na hora do resultado da busca. Eu quero ver por tipo de documento, sei lá, por data que ele foi publicado, então você também consegue fazer essa diferenciação. Você também consegue visualizar quem são seus funcionários que estão acessando a plataforma, porque ele tem lá uma timelinezinha como se fosse um Facebook, falando quem é que acessou ou não, né? Quem é que está clicando em qual documento. Então, você consegue ver o engajamento do seu time. O usuário é permanente, ou seja, a não ser que você troque de funcionário ou que ele perca a senha, o usuário existe lá para sempre. Então, por exemplo, no caso do EAD, a matrícula do curso em si, ela tem uma validade. Né? Mas no caso do Mind, a consulta dele é permanente o tempo todo, então vocês não precisam ter essa validade do processo. Né? E além disso, o que o Fabiano falou é muito importante. A linguagem técnica que está lá é exatamente considerando que você já passou para o momento inicial de capacitação. Então, de fato, o Mind não é uma ferramenta de capacitação, ele é uma ferramenta de suporte às suas dúvidas da rotina. Então, por isso que é importante juntar e casar as duas soluções. Exatamente. Então, de fato, isso faz muita diferença. Aqui, na verdade, isso nada mais é do que um lembrete sobre como isso ajudou vocês de fato, né? Disponibilidade, vocês terem acesso à informação, ficarem menos dependentes, autonomia em relação ao atendimento do suporte, para vocês tirarem dúvidas quando vocês quisessem, né? Não precisassem ficar dependentes disso. E também, até mesmo, perceber processos que o sistema faz e que vocês não sabiam que ele fazia e que vocês podem aproveitar agora e otimizar o próprio negócio do Dutra. Então, eu acho que isso é muito importante. Fabiano, me fala, você recomendaria o uso do Mind e do EAD para outros usuários Neros? Com toda certeza. Né? Só veio agregar esse projeto desses dois, do Mind e do EAD. Então, assim, super recomendo, é válido. Quem fizer vai colher o fruto. Isso aí é certo, é fato. Né? Isso um exemplo, é a gente mesmo que cuida do fruto. Utilizamos e vemos o resultado positivo depois da utilização desses documentos, dessas trilhas. Então, recomendo, muito bom. E você, Sandra, passa para ela aí o microfone. Meu pensamento e sentimento é o mesmo do Fabiano, né? Tem que ir lá e explorar mesmo, que tem a ferramenta muito boa,
né, e capacita mesmo, e é isso aí, eu recomendo isso também. Legal, ótimo. Eu queria que vocês também soubessem da percepção do time da gestão do conhecimento sobre o caso de vocês. A gente acha assim que a gente conseguiu perceber o tanto que vocês estavam interessados em fazer aquilo e correr atrás daquilo é importante para mim. Deixa eu ver, Carol, prorroga para mim, validade acabou, tal e tudo mais. Então, assim, para a gente é importante te mostrar que a gente está aqui como parceiro, de fato, né? Neros do FO, a gente quer que vocês utilizem o sistema e que vocês permaneçam com ele, porque ele realmente faz a diferença no negócio de vocês. Então, para a gente isso é muito bom. A gente quer que vocês percebam o valor nas atividades, nos novos projetos que a Neros tem feito exatamente para o cliente ter uma vida melhor, ter uma operação mais tranquila, né? E também a gente quer que vocês fiquem satisfeitos com o atendimento que a gente presta. Seja no suporte, quando é algo mais emergencial e crítico, é um erro, uma parada, etc., como também na rotina diária, quando é um caso de uma dúvida, ou de contratação de novo funcionário que tem que ser capacitado e tal. Então, isso para a gente, de fato, é muito importante, tá? Eu acho que também aqui é legal a gente falar de algumas coisas que deram certo, que a gente percebe que deram muito certo aqui no caso da Dufour, tá? A gente colocou aqui que a consulta ilimitada fez com que vocês também ficassem seguros, tipo assim, eu posso colocar quantas pessoas eu quiser? Posso. Né? Então, eu acho que isso também fez uma diferença para vocês, né? A didática foi uma coisa que vocês falaram, o seu Fabiano falou muito claramente. O Mind é uma linguagem técnica, mas quando eu vou para o EAD é o beabá, né? Eu vou lá no ABC. Então, a lógica de processos no EAD e a linguagem fácil, mostrando o sistema, ela com certeza ajuda vocês, né? A consolidação do conhecimento. Vocês tinham lá uma base de informações que vocês receberam e que ainda não era necessário, suficiente para suprir a necessidade de vocês, da operação, mas que agora com o Mind, com o EAD, vocês conseguem consolidar o conhecimento à medida que vocês estão utilizando. Então, acho que isso também é muito importante, a gente percebe isso como ganho. O próprio gráfico do suporte mostra que vocês estão cada vez mais estabilizando o uso do sistema, e isso é importante para todo mundo, com certeza. A flexibilidade, né? Quero fazer em tal horário, quero, né, por favor, prorroga aí mais um tempo que não consegui fazer, e etc. Então, isso também acho que é importante para entender a rotina de operação do nosso cliente. Né? Para a gente é importante que isso não prejudique do foco, seja bom para todo mundo, né? Com certeza. A gente consegue treinar vários usuários ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo e também não ao mesmo tempo. Várias pessoas estão matriculadas, mas elas não precisam necessariamente fazer o curso ao mesmo tempo. Então, isso não para uma empresa inteira para ela ser treinada no sistema, como é o modelo presencial. Então, acho que isso também é bem legal. Outra questão, acesso via internet. Então, se tivesse alguém lá que estava disponível para fazer em algum horário, até mesmo fora do horário comercial, vocês também teriam essa possibilidade. E eu acho que aí o principal é o quanto vocês confiaram de fato na proposta que a gente fez, a partir do momento que a Joyce trouxe esse caso para a gente poder mostrar. Confia aqui que eu acho que vai ser bom para vocês. Né? Então, acho que a gente também tem esse agradecimento a fazer por ter confiado na ideia da gestão do conhecimento, porque para a gente o objetivo da gestão do conhecimento é exatamente fazer isso, fazer com que vocês tenham mais autonomia, mais flexibilidade, mais acesso às informações, mais transparência, e que confiem no produto, porque ele também tem aí um atendimento diferenciado embarcado. Tá bom? Você quer falar mais alguma coisa? Acho que essa não é aqui. Vai, Fabiana. Você tá levando sua mão? Acho que o Fabiano já virou locutor, já. Tipo isso. Mas aí a gente só quer agradecer, né? Que foi esse projeto veio num momento muito bom para a Dufour, nos ajudou bastante. A gente está aí caminhando. Estamos tendo, vamos dizer assim, um respaldo da Neros sobre a trilha do nosso negócio, que está ali com a gente todo momento. Então, assim, a gente agradece as informações repassadas, os conteúdos, né? Então é isso. A Dufour está agradecendo que a gente continue caminhando. Isso aí, né? vamos sim, com certeza, com certeza. A gente está bem confiante, né? A gente faço minhas palavras do Fabiano, só tenho a agradecer mesmo, está sempre somando, né? E é isso, e sucesso. A gente quer que essa parceria demore anos. Isso aí, com certeza. Bom, pessoal, muito obrigada pela audiência. Se vocês tiverem aí algum tipo de dúvida ou quiserem saber mais sobre as ferramentas da plataforma sobre as plataformas da gestão do conhecimento, vocês podem mandar um e-mail para a gente através de conhecimento@neros.com.br, ou vocês podem acessar a aba Conhecimento dentro do nosso site novo
e solicitar aí as inscrições de vocês, tanto para receber o Novidade Neros, que foi... Todo mundo entra e sai no meu nome? Como assim? O que a Verônica está adorando vocês aí? Mas é porque o nosso conhecimento era tão pouco com relação ao Neros que todo mundo utilizava o mesmo usuário da Verônica. No sistema? No sistema. Hoje isso não acontece mais. Todo mundo tem seu usuário. No sistema não, só para abrir o ticket. Ah, legal, Mas legal. hoje legal. já está resolvido, viu, Verônica? Isso aí, Verônica, que bom, né? Agora seu usuário e sua senha são seus de fato. E aí, para quem quiser saber, quem quiser se matricular, se inscrever, solicitar aí a inclusão na base de informações da Novidade Neros, acessem lá a aba Conhecimento no nosso site novo. E a gente agradece a presença de vocês, a participação de vocês. E muito obrigada, tá bom? Tenham um bom dia.